Senhor, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, em nome de Jesus. Carta do apóstolo São Paulo, capítulo 3. Amém. Verso 12 diz assim: carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Diga depois de mim: santos e amados. Santos e amados. De entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Poderia fechar a Bíblia aqui e ir embora. Viver isso aqui que foi lido aqui estava bom demais. Viver isso aqui que foi lido estava ótimo. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Repete essa parte para mim: assim, vai, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fecha a Bíblia e embora, né? Revestivos, pois, como eleito de Deus, santos, 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 santos e amados. De entranhas, lá de dentro assim, compaixão, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, suportando. Eu não vou me arquear, não, eu vou suportar. Eu vou aguentar. Eu não vou arquear, não, eu vou aguentar. Eu vou suportar. Eu vou suportar. Tem uma base sólida. Quem tem base sólida aí em Cristo Jesus, levanta as mãos. Base sólida, suporta. Suportando uns aos outros, hein? Não, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Quero uma mãe que tinha um filho assim, logo que ele começou a ir para a escola, começou a se formar, ele tinha muita vergonha da mãe dele. Tinha muita vergonha da mãe. Ele fugia da mãe. Ele não amava a mãe. A mãe ia levar ele para a escola, ele ficava com vergonha dos outros, com vergonha da mãe. Ele ia correndo na frente, na entrada. Quando a mãe ia buscar ele na escola, a mãe, eu chegava, eu via a mãe cortando assim, saía correndo, eu me pegava no chininho e ia para trás, correndo embora para casa. Minha mãe ficava muito intrigada com aquilo, triste por dentro do coração, muito triste, muito abalada também, com aquela situação. Ele não saía com a mãe, não ia na casa com a mãe, não ia na praça com a mãe, não ia na praia com a mãe, não ia na lagoa com a mãe, não ia lugar nenhum com a mãe. Ficava trancado dentro do quarto, novinho, crescendo com aquilo, e aquilo ferindo o coração da mãe. No passado tempo,
passando o tempo. E ele sofria muito. Tá? A mãe dele tinha o rosto todo queimado, corpo queimado, não tinha uma vista, tá? Todo braço queimado, perna atrofiada, queimado. Eu tinha vergonha por causa disso. Não saía com a mãe por causa disso. Aí passou o tempo, já, assim, ele já com uns 7 para 8 anos, ela pegou a força. Vem cá! Passou ele. Senta aqui! Meu colo! Senta aqui! Segurou com toda a força dela. Eu quero te contar uma história. Conta uma história para mim. E chorou. O dia todo chorando. O dia todo chorando. Estou aqui. À noite na escola tinha uma apresentação bonita do Dia das Mães. E outrora ele nunca tinha ido. Lógico que não. Todas as comemorações da mãe ele não ia. Lógico que não. Né? Você se arrumou. Então a Becazinha, há 7, 8 anos, né? Com um gelzinho no cabelo. Tá? Foi. Chegou lá, em palco, as mães, a comemoração, inesperadamente, quebrando o protocolo da festividade. Pegou o microfone ali, no palco, todo mundo ficou assim. Porque ele não era sociável, ele não era de falar, ele não era de conversar. Pegou o microfone e falou assim: olha, eu quero contar uma história para vocês aqui. Vai lá. Eu tinha 3 meses de idade. Eu estou aqui, sabe? Primeiro por Deus. E depois a minha mãe me botou no mundo. E eu estou aqui, tá? Por causa da bravura desta mulher. Quando eu tinha 3 meses de idade, a minha casa pegou fogo. Estava avó, estava tio, estava primo, estava sobrinho, estava os vizinhos todinho, a casa pegando fogo. Mas aquela mulher não viu fogo, não viu nada. Ela entrou e pegou um bebezinho de 3 meses de idade, que saiu ileso. Esse bebezinho sou eu. Mamãe, a senhora é heroína. Mamãe, chama a mamãe. Puxou a mamãe pelos braços, levou lá em cima e beijou. A senhora é a melhor mãe do mundo. Eu vim aqui nessa noite também falar de perdão. Perdoa os abraços não dados, mamãe. Eu quero te pedir perdão pelos abraços não dados, pelos beijos não dados, pelos afagos não dados, pelos reconhecimentos não reconhecidos. Eu quero te pedir perdão. Às vezes que eu fugi da senhora, às vezes que eu negligenciei, eu quero pedir perdão. Então também é noite da gente pedir perdão, né? Filhos, pedir perdão. Quantas vezes nós negligenciamos a mãe, o pai, a mãe, hoje a mãe, tá? Negligenciamos, fugindo, deixamos de dar um carinho, deixamos de dar um afago, tá? Vai ser necessário. Tem uma mãe? Aperta o cinto, segura firme aí. Tem uma mãe? É uma alegoria agora. Uma alegoria.
alegoria, é uma aplicação. Uma mãe que ela teve um filho assassinado, ela foi até o assassino do filho, olhou dentro dos olhos do assassino do filho e falou assim: eu vim aqui dizer que eu te perdoo. E para provar mais isso, eu conheço a sua história. Eu sei que você tem pai, tem mãe. Eu quero te adotar. E adotou esse filho. Adotou esse menino, que foi o assassino do filho dela. E ela só tinha um filho, que foi morto. E ela adotou, cuidou dele e o fez herdeiro de tudo. Você sabe quem é esse assassino de hoje? Cada um de nós. É isso. Porque o culpado dele ter morrido foi nós. E Deus, aleluia, Ele nos adotou. Nós fomos culpados pela morte do filho dele. Morreu por nós. Culpado era eu, era você. E Ele veio aí e nos adotou. E nos fez herdeiro de tudo. Isso é amor, isso é perdão, isso é perdão. Eu vim aqui nesta noite falar de perdão para nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor que foi lida nesta noite diz: revestidos como eleitos santos, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia e de benignidade, aleluia, humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso aí passado no liquidificador que foi ganhado dentro de você, para que você viva uma vida de excelência diante de Deus. É isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de você. Ponto! É isso que Deus requer de mim e requer de você. Aleluia. Ele fala na frente, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, segundo o que tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Então, amado, olhe para mim, em nome de Jesus, não tenha nenhuma, ele está falando, não tenha nenhuma pitanga, eu ouso dizer pela palavra, aquele que carrega dentro de si, alguma coisa ainda que está ali mexendo com ele, alguma coisa ainda que está envenenando ele precisa verdadeiramente nascer de novo. Santo e amado, de entranhas e misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando. Ela vai me jogar para baixo, vou suportar, ela vai jogar para baixo, vou suportar. Tem uma parábola na Bíblia, que a palavra parábola está lá em Mateus 18, por favor, coloca aí. Mateus 18, versículo 23. É do servo, é do credor compulsivo. Versículo 23 aí. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com teus servos.
devia quanto? 10.000 talentos. Diga depois de mim: 10.000 talentos. 10.000 talentos. Grava esse número aí. Devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fosse o quê? Vendido. Fosse o quê? Vendido. Com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, mostrando, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Prossiga. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe. Soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Prossiga. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia sem dinheiro. Diga comigo: sem dinheiro. Sem dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o. Com licença, filho. Pegava pelo pescoço: você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar. Sufocando: paga o que der, você tem que pagar o que der, você tem que pagar o que deve. Prossiga. Então o seu conservo, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, eu vou te pagar, tudo eu vou te pagar. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Prossiga, rapidinho, vendo depois dos seus conservos que o que acontecia, contristados-se muito e foram declarados ao seu senhor tudo que se bastava. Prossiga, por favor. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo, o quê? Malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Aleluia. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. Prossiga. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Diga depois de mim: até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Bom, fazendo umas continhas básicas. Era 100 denários, sem dinheiro, 100 denários, 10.000 talentos. Esses 100 denários é mais ou menos 3 meses de salário. Um denário é um dia de serviço. Um denário. Vamos botar 90 denários, 3 meses de serviço. 3 meses de serviço. Dava para ele pagar? Dava para ele pagar. A dívida do outro era 10.000 talentos. Aí ele foi fazendo umas continhas, assim básica. Um talento é igual 6.000 denários, tá? 6.000 denários. Então, um talento é 6.000 denários. Ele devia, se você for botar em dinheiro de hoje, ele devia mais de 3 bi. Olha só, mais de 3 bilhões. Ele devia mais de 3 bilhões. Se você fosse dividir esses 3 bilhões aí por um dia de trabalho, daria 155 mil anos. 155 mil anos. Eu estou lhe dizendo, devia 155 mil anos. Essa era a dívida que lhe foi perdoada. 155
você não tinha como pagar a sua dívida que foi perdoada pelo Senhor. Você não tem como, você não tem como, você não tem como pagar a sua dívida que foi perdoada pelo Senhor. Você não tem como, não tem como. Então, olha para seu irmão, olha para seu irmão, olha para seu irmão. Ei, no nome de Jesus, nós somos irmãos, nós somos família, no nome de Jesus. Tudo aquilo que você fizer, eu te perdoo. Glória a Jesus. Pedro ele queria, chegou e perguntou para o Senhor assim: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Porque tinha lá na tradição lá judaica que até 3 vezes, a tradição, 3 vezes você podia perdoar 3 vezes, tá? Você estava no direito assim, a pessoa, né? O devedor estava no direito até 3 vezes. A Bíblia não diz isso é tradição. A Bíblia não diz, é tradição judaica. Aí Pedro chegou, tá? Como diz assim, eu vou dar agora uma de bom teste, de um bom samaritano aqui, vou dar uma de bonzinho aqui. Senhor, até 7. Senhor, é até 7 vezes? O que a gente vai ouvir do Senhor? Ô Pedro, você é bonzinho mesmo, hein? Ô Pedro, você é bom mesmo, hein, Pedro? Você é bom mesmo, hein? Aí o Senhor olhou para ele assim: Pedro, vai para mim, Pedro. Não, Pedro. Só porque a ideia dele, o pensamento dele era do seguinte: 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Tá bom demais. Aí Jesus olha para mim: Pedro, olha para mim, Pedro. É 70 vezes 7. Você vai perdoar 7, é o número da perfeição. Mas você vai perdoar mais 7 porque é o número da perfeição. Você vai perdoar mais 7 porque é o número da perfeição. Você vai perdoar mais 7 porque é o número da perfeição. Você vai perdoar mais 7 porque é o número da perfeição. Aí vai contando aí até 70, até aí vai pegar a conta. Não tem como, não tem como, não tem como. Aí, amado, no nome de Jesus, a palavra de Deus nesta noite é revestido como eleito de Deus, santos e amados, de entregar, de benignidade, humildade, mansidão, benignidade, suportando quando? Até 70 vezes 7, e o quanto for possível, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí tem uma passagem paralela a essa. Está no livro de Lucas, capítulo 3, por favor, coloque lá. Acho que é Lucas capítulo 11. Lucas 11. Acho que sim. Marcos capítulo 11. 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 Aleluia. Aí, a palavra nos diz assim, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 25. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo, que o recebereis, tê-lo-eis. Versículo 25 de Marcos 11. E quando estiveres orando, perdoai
E quando estiver orando, perdoai. E quando estiver orando, perdoai. Não me venha orar com o coração sujo. Não me venha orar com o coração sujo. Limpa o coração e vem falar com o Pai. Senão você não vai ter livre acesso ao Pai. Você não vai ter livre acesso ao Pai. E quando estiver orando, perdoai. E quando estiver orando, perdoai. E quando estiver orando, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E perdoe as vossas ofensas. E meu Deus do céu, isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. E a Bíblia diz: quando trouxeres a tua oferta, se tiver alguma coisa, deixa no altar e vai consertar. Você sabe o que é oferta? Ninguém está falando que é oferta de chegar em cama, não. Oferta é oferta de louvor, é de cantar, é de exaltar, é de glorificar o nome do Senhor. Ele não vai receber, é palavra. Aí eu briguei aqui com elas aqui, aí estou aqui. Senhor, meu Deus, então me ama, não vai receber, amado. Eu estou sendo hipócrita aqui. O Wallace me perdoa em nome de Jesus. Eu quero ter livre acesso ao trono da graça, mas está louvando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. É para a igreja, é para a igreja, é para a igreja, é para a igreja, é para a igreja. Sabe o teu coração, sabe o teu coração, sabe o teu coração. O céu é logo ali, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Presta atenção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Pegaram um homem, jogaram ele dentro de uma cisterna. Pegaram um homem e venderam-no por 20 moedas de prata. Fizeram de um homem uma mercadoria, porque ele tinha um sonho. Depois foi vendido de novo para a casa de um dos governadores lá no Egito. De lá, ele foi para a prisão. Poderia nos pedir do coração uma amargura tremenda, né? Ressentimento tremendo. Mas aquele homem, 17 anos esperando, 17 anos. Os irmãos dele foram até ele. Ele poderia falar assim, ó, né? Como muitos falam, ó, vem comer aqui na minha mão, agora é hora. Mas ele não. Ele mandou sair todos ali que não eram para estar ali, só deixou os irmãos ali. A Bíblia fala exatamente assim no livro de Gênesis, capítulo 45. Então, sai todo mundo. E a Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou alto. 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 Chorou alto que todo o povo que estava ao redor ouviu. A Bíblia diz que ele chorou tão alto que esse eco do choro dele, como eu já falei, todo o povo que estava ali à volta ouviu o choro, tá? E Faraó também ouviu o choro dele. Aleluia! E depois, amado, ele, quando chegou, olhou os seus irmãos, se fez conhecer pelos seus irmãos. A Bíblia diz que ele abraçou um por um. Ele abraçou um por um. Ele chorou e eles choraram. Perdão sem lágrima, amado, perdão sem lágrima, perdão.
Não, ei, no nome de Jesus, ele chorou, ele abraçou, e você vê as benesses que ele fez para aqueles seus irmãos, as benesses que ele fez para seus irmãos. Os irmãos dele não mereciam, os irmãos dele escorraçaram ele e tentaram matar, venderam ele, aleluia, mas ele era do Senhor, ele era de Deus, ele tinha Deus no coração, ele não merecia, mas José podia falar depois: eu estou livre. Eu estou livre. Quem está livre aqui, levanta a mão e agora. Então, amado, no nome de Jesus, é noite de você despejar todo o lixo. Todo o lixo. Despejar. O negócio não é, a questão não é o que fizeram comigo. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? O que eu vou fazer? A questão está comigo. Aí nós nos acostumamos em arrumar um monte de desculpas. Você não sabe o que ele fez. Não importa o que ele fez, Deus está tratando com você hoje. Senhor, mas pastor, mas faz tanto tempo. Não importa o tempo. Você está lá dentro, é tempo de tratar. E trabalho até hoje, em nome de Jesus. Nós arrumamos um monte de desculpa, um monte, mas não merece. Não estou falando que ele merece, você não merece. Você tem que tirar um pulo de dentro do teu coração. E o dia é hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nessa hora.